O pastor Misael citou aí a primeira lei conhecida de que o primeiro dia da semana deveria ser guardado. Na verdade, ela foi promulgada por Constantino, imperador romano, no ano 321 depois de Cristo. Constantino, segundo dizem alguns historiadores, entre outros Edward Gibbon, que é um dos mais famosos, ele escreveu um livro chamado Declínio e Queda do Império Romano. Era um adorador do Sol, era um adorador declarado do Sol. E no ano 321 ele promulgou o seguinte, vou ler aqui exatamente o que ele promulgou. Devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar e todas as oficinas serem fechadas no venerável dia do sol. No campo, entretanto, as pessoas ocupadas na agricultura podem livre e licitamente continuar suas ocupações, porque acontece muitas vezes que nenhum outro dia se lhe assemelha para a semeadura de sementes ou para a plantação de vinhas. Tememos que, pela negligência do momento apropriado para tais operações, as bênçãos celestiais sejam perdidas. Então, isso foi promulgado aos 7 dias do mês de março. Queridos, só que nós não podemos nos enganar. Não foi o imperador romano que mudou o sábado para o domingo. Na verdade, essa alteração não aconteceu no ano 321. Ela foi feita aos poucos e foi a própria igreja corrompida que fez essa substituição. Nos dias do apóstolo Paulo, nos dias do apóstolo Pedro, nos tempos apostólicos, os cristãos se reuniam e adoravam a Deus no 7º dia, o sábado do Senhor. Ah, mas e o primeiro dia da semana? Não era o dia da ressurreição de Cristo? Na verdade, a Bíblia não fala nada sobre isso. Quando menciona, Paulo apenas fala para que eles separassem uma oferta e no primeiro dia da semana, que, como vocês veem, era já um feriado em Roma, eles pudessem recolher aquela oferta. Mas não fala sobre cultos, não fala sobre dia de adoração, nada disso. Muito pelo contrário. A última menção, que é feita abertamente nas Escrituras, lá no Apocalipse, quando João declara que no dia do Senhor ele se encontrou em espírito, nós sabemos que o dia do Senhor ali é o sábado, o 7º dia, e não o domingo. Então, você vê que nos tempos apostólicos se guardava o sábado, mas após a morte dos apóstolos, começaram a ser introduzidas uma série de heresias no meio da igreja. Isso não deve surpreender e não deve escandalizar ninguém, porque a própria palavra de Deus já nos advertia de que isso ia acontecer. Olha só, 2 Tessalonicenses 2,7, Paulo declarou: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Depois, Atos 20, 29 e 30, Lucas escreve, palavras de Paulo também: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Novamente Paulo, agora em 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então Paulo já prepara aquilo que haveria de vir. E João, na sua primeira carta, no capítulo 4 e verso 3, já nos adverte que o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, mas presentemente já está no mundo. Então, a palavra de Deus já falava sobre a entrada da apostasia
no meio da igreja. O que acontece? Os judeus, na época, eles eram muito perseguidos. Nós lembramos que no ano 70 Jerusalém caiu justamente por causa da rebelião judaica e foi sufocada pelo general e futuro imperador Tito, né, tendo o templo sido destruído. Depois, já no ano 131, Jerusalém cai, né, destruída totalmente, e se funda uma outra cidade pagã sobre ela. Então, os cristãos, eles queriam evitar ser identificados com os judeus, justamente para evitar a perseguição. E, por outro lado, eles tinham um desejo muito intenso de conquistar os pagãos, que eram adoradores do sol, e conseguir a sua adesão à igreja. Com isso, eles começam a permitir, a partir do século II, a entrada dos erros. E o sábado é apenas... A mudança do sábado para o domingo é apenas um desses erros. Porque há muitos outros, queridos. Muitos outros que a gente vai estudar neste programa Origens ao longo dos programas. Você tem, por exemplo, a questão de considerar todos os alimentos, todas as carnes, né, limpas para consumo, que foi uma heresia também que entrou. Você tem a mudança do batismo bíblico, que também entrou e é registrada na história. Queridos, são muitas coisas que foram entrando ao longo da história e é importante que nós venhamos a conhecer essas mudanças. Mas veja, o sábado, ele foi guardado firmemente pelas igrejas cristãs ao longo da história. Houve um grande embate, pelo menos nós temos registros aí até o século VI, entre aqueles que mantinham a guarda do sétimo dia em oposição a uma adoração transferida para o primeiro dia da semana. Transferida para o primeiro dia da semana e adaptada, né? Assim como nós já falamos, algumas festividades foram adaptadas, né? Por exemplo, as festas juninas, elas foram adaptadas, né? Em vez de serem festas de adoração aos deuses pagãos, passaram a ser festas de adoração a São João, a São Pedro e São Paulo, a Santo Antônio e outros santos aí da moda. O próprio Natal foi uma adaptação, porque era um dia também de adoração ao Deus Sol, e que foi adaptado para, em vez do Natalis Solis Invencível, do nascimento do Sol Invencível, Natalis Solis Invictus, né, passou a ser adaptado para Cristo, né? Natalis Christus Invictus, nascimento do Cristo Invencível. Mas isso foi uma festa pagã cristianizada. O primeiro dia da semana foi também um dia de adoração ao sol que foi cristianizado, lamentavelmente. Nós temos na história vários registros de adoração ao sétimo dia, ao sábado. Por exemplo, aqui eu citei Morer, que é um erudito clérigo da Igreja da Inglaterra, um historiador respeitadíssimo, que declara assim: os primitivos cristãos tinham grande respeito para com o sábado e passavam o dia em devoção e admoestações. E não devemos duvidar, pois eles copiaram esse procedimento dos próprios apóstolos. Edward Brerewood, do Grissom College de Londres, também da Igreja da Inglaterra, declara: o antigo sábado continuou e foi observado pelos cristãos na Igreja do Oriente por mais de 300 anos após a morte do Salvador. O teólogo historiador Lyman Coleman acrescenta: até o V século, a observância do sábado teve continuidade na igreja cristã, mas com rigor e solenidade
cada vez menores até cessar. E assim nós vemos muitos outros. Sócrates, né, um historiador da igreja grega e considerado sucessor de Eusébio de Cesareia, ele fala: quase todas as igrejas em todas as partes do mundo celebravam os sagrados mistérios no sábado de cada semana. Todavia, olha só a heresia, os cristãos de Alexandria e de Roma, por causa de uma antiga tradição, tinham deixado de fazer isso. Sózomen, outro historiador da igreja do V século, afirma: o povo de Constantinopla e de quase todas as partes se reúne no sábado, bem como no primeiro dia da semana, costume que nunca é observado em Roma ou em Alexandria. Então, esta mudança ela foi feita ao longo dos tempos. E quando, na verdade, ela foi concretizada? Ela foi concretizada mais específica e objetivamente no ano 396. 396. O que aconteceu nesse ano de 396? O concílio de Laodiceia. Nesse concílio foi estabelecida oficialmente a guarda do primeiro dia da semana, domingo, pela igreja, a igreja corrompida, queridos. Infelizmente, nós temos que falar isso. Mas a palavra de Deus é muito clara. A lei e ao testemunho, se não falarem desta maneira, não verão a alva. O sábado é um mandamento. Nós sabemos que o pecado é a transgressão do mandamento de Deus. E qual é o salário do pecado? A morte. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Você vê que mesmo depois que houve esta ordem em Laodiceia, as igrejas ainda continuaram guardando o sábado. Mas quem guardava o sábado sofreu uma enorme perseguição. Quem guardava o sábado foi oprimido. Quem guardava o sábado foi perseguido pela sua fé, para que cessasse a guarda do sétimo dia. Mas por trás de tudo isso, havia uma operação do adversário, havia uma operação do inimigo, havia uma operação de Satanás. Como bem mencionou o pastor Misael em Daniel capítulo 7, verso 25, né, a Bíblia já falava, né, sobre essa operação do anticristo e falava que a seu tempo ele seria capaz de mudar os tempos e a lei. A lei é a lei de Deus. Os tempos nós podemos falar um pouco mais à frente.